Fala, turma linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para resolvermos mais uma questão do Enem 2024. Dessa vez iremos resolver a questão de número 125 do caderno amarelo. Vamos ao texto. Uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-cozido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. Qual produto? Do milho, certo? O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente. Ela colocou ali a espiga em água fervente durante alguns minutos e em seguida em água gelada, certo? Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo seu sabor adocicado. E aí, pessoal, já vou fazer algumas anotações aqui bem rápidas para vocês, certo? Bem pontuais. Observem. Parte de que? A questão diz parte da glicose não foi convertida, ou seja, não foi transformada em quê? Em amido. E isto, olha, quando ela pegou aqui, vejam se vocês entendem direitinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui um recipiente contendo água, o que aqui? Fervendo, entendam tudo. E depois eu vou tirar essa espiga da água fervendo e vou colocar na água o quê? Gelada. Aqui eu aumentei a temperatura aqui nesse momento, observem, e algo aconteceu que impediu que a glicose dessa espiga aqui, deixe-me colocar aqui a espiga para entender bem direitinho. Olha aqui a espiga de milho. Aqui está a espiga, certo? Aqui está a espiga e aqui está ela novamente. Certinho, pessoal? Observem. O que foi que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui foi que quando ela colocou essa espiga aqui na água fervendo, deixa eu colocar outra cor aqui na espiga porque tá muito clarinho, não tá dando pra gente ver direito não. Eu tô acabando aqui, vou acabar fazendo uma confusão na mente de vocês. Olhem, aqui está a espiga, certo? E ela tá aqui novamente. Vocês entenderam que a agricultora colocou na água fervendo, passou alguns minutos depois ela colocou na água gelada, sim ou não? Sim. Pergunta a você, quando ela colocou na água fervendo, olha, a temperatura, tá certo, estava mais alta aqui. E quando, olha, isto aconteceu, o que foi que houve? Enzimas presentes no milho, certo? Foram desnaturadas. E essas enzimas eram responsáveis por fazer com que a glicose se transformasse em amido, tá certo? Então, o que foi que aconteceu aqui? Houve olha, as enzimas que faziam o quê? Com que a glicose, pessoal, não sei se vocês leram, mas a glicose é um açúcar do tipo monossacarídeo, é um carboidrato monossacarídeo, formado por uma peça só, certo? E a glicose aqui, ó, ela tem um sabor que, deixa eu colocar só outra cor aqui para ficar tudo legalzinho para vocês, certo? A glicose, ela tem um sabor, certo? Ela tem um sabor que doce. Enquanto que o amido não é doce. Vejam se vocês entendem. O milho aqui, ó, que está aqui, que a agricultura colocou aqui para ferver, o que foi? Ele é rico, esse milho verde, em glicose. Então, por isso que ele é doce. Com o passar do tempo ali, essas glicoses aqui, ó, elas vão se unindo, glicose mais glicose, mais glicose, mais glicose, e vai se transformar em quê? Vai se transformar em amido. Mas para que essas glicoses se unam e se transformem em amido, eu preciso de enzimas específicas, tá certo? Eu preciso de enzimas específicas para fazer isso. Mas e não sei se vocês sabem, essas enzimas aqui, ó, elas têm natureza o quê? Natureza proteicas, são exemplos de proteínas, tá certo? Deixa eu me ajeitar aqui rapidinho. Elas são exemplos de quê? As enzimas de proteínas. Então, o que é que acontece? Olhe para cá rapidinho. O que é que acontece? Não percam o raciocínio, tá certo? As enzimas são proteínas.
E essa enzima aqui era necessária para, no milho aqui, para fazer com que a glicose, que é doce, se transformasse em amido. Aí, se a enzima trabalhasse ali, ó, depois de um tempo, essas glicoses iriam se unindo, se transformariam em amido, certo? E o milho deixaria de ter aquele sabor adocicado, porque o amido não é doce. Mas quando a agricultura colocou aqui o milho na água fervendo, a água fervendo, a temperatura elevada fez o quê? Desnaturou as proteínas. Então, o que houve aqui, ó, tá certo? Foi uma, deixe-me puxar aqui uma setinha, uma desnaturação proteica. O que é uma desnaturação proteica? É uma alteração da proteína, certo? Que faz com que a proteína perca a sua forma, ela perde a sua forma, forma e função. Se ela perde a sua forma e a sua função, ela não trabalha da maneira que deveria. Então, se eu coloquei o milho aqui na água fervendo e as enzimas, que são que são exemplos de proteínas, as enzimas foram desnaturadas, essas enzimas eram necessárias para converter ali a glicose em amido. Então, se as enzimas aqui ó, foram desnaturadas, o que é que vai acontecer? A glicose não vai ser transformada em amido. Então, o milho continua permanecendo o quê? Doce. Entenderam que essa fervura, eu coloquei ali, ela colocou na verdade, essa espiga na água fervendo para que houvesse ali essa desnaturação das enzimas, que são proteínas, sim ou não. Se as enzimas desnaturaram, a glicose vai continuar ali sendo glicose, não vai ser convertida, tá certo? Porque a enzima que fazia isso foi desnaturada. Então as glicoses continuam ali sendo glicose e não se unem para formar amido. Então o milho não deixa de ser doce, pois a glicose é doce, enquanto que o amido não é. E depois porque ela colocou na água gelada, certo? Ela colocou na água gelada, certo? Porque se ela deixasse muito tempo aqui nesta água fervendo, o milho de fato iria cozinhar. E não era isso que ela queria naquele momento, certo? Por isso que ela deu aqui esse choque, certinho? E aí, pessoal, vamos às alternativas. Observem. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve o quê? Porque o sabor foi conservado? Porque o milho, quando ela colocou na água fervendo, depois colocou na gelada, ele permaneceu doce. Porque ela, na água fervendo ali, ela desnaturou as enzimas que faziam com que a glicose fosse convertida em quê? Em amido. Ou seja, as enzimas foram desnaturadas, perderam sua forma e função, então a glicose vai continuar sendo glicose e não será convertida em amido. Então, por isso o milho continua doce, certo? Então, olha o comando. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado, o sabor adocicado foi conservado, pois houve a desnaturação enzimática, certo? Houve a desnaturação enzimática pela alta temperatura, gabarito letra A. Por que não é a letra B? Porque houve a conversão de nutrientes pela redução de temperatura. Está dizendo aqui que quando eu coloquei aqui na água gelada, houve uma conversão de nutrientes, tá certo? Os nutrientes aí foram convertidos, não foi isso que aconteceu. Depois, a letra C, houve a degradação das reservas nutritivas pelo choque térmico. Pessoal, degradar, olha, degradar seria separar. Deixa eu anotar aqui rapidinho para você. Degradar seria o quê? Eu separar alguma coisa, que no caso aqui seria separar o amido em que o amido é um açúcar, um polissacarídeo formado por vários o quê? Glicoses. Veja o que está dizendo aqui, ó, a letra C, ó, degradar, houve a degradação das reservas nutritivas pelo choque térmico. É como se esse choque térmico que houve aí, ó, que a agricultura fez com que ocorresse aqui nessa espiga, é como se ela quisesse que o amido fosse transformado em glicose. E não era isso que ela queria que a glicose, desculpe-me, permanecesse glicose, certo? Para continuar com o sabor adocicado. Então não houve esta degradação, tá certo? Ela quis evitar com que as glicoses fossem unidas para se transformar em amido.
Então está errada a letra C. Depois a letra D, ó, impedindo a entrada de oxigênio pela fervura da água. Não é o oxigênio, pessoal, ali, tá certo? Que vai impedir que essa glicose aqui se transforme em amido. Então não foi isso que aconteceu, certo? E depois a letra E, desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura. Olha, não é o desidratar, tá certo, que faz com que o milho permaneça com sabor adocicado. Por isso que não é esta letra E. Realmente aqui é a letra A, pois quando ela colocou a espiga ali na água fervendo, o que foi que aconteceu? Desnaturou a enzima que fazia com que as glicoses do milho, que são doce, tem sabor doce, fossem transformadas em amido. Então as glicoses permanecem ali separadas, não são convertidas em amido e o milho continua ficando ali com o sabor adocicado. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá certo? Deixem lá suas observações, que nós iremos atender vocês da melhor forma possível, certo? Apoie o canal, deixe o joinha, deixe lá os comentários, como eu havia dito. E aí, pessoal, qualquer observação, vocês fiquem à vontade, tá certo? Porque tá tudo sendo feito com o maior carinho para vocês, certo? Se inscrevam no canal e continue aí nos acompanhando. E eu espero que vocês tenham bastante sucesso através de seus estudos. Tchau, tchau e até mais.